galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Seja todo bem-vindo à nossa aula, que é basicamente uma sequência dos conteúdos que a gente já vinha estudando anteriormente. É óbvio também, né? A gente não pode estar pulando conteúdo aqui, mas ainda é uma fala sobre essas características, né, de clima, de vegetação que compõem, que faz parte da realidade do território brasileiro. A gente, em aulas anteriores, já havia falado sobre o clima, sobre a classificação da vegetação, e hoje, mais diretamente, nós vamos conversar sobre os ecossistemas brasileiros, tá? A gente vai entender tanto essa parte da diversificação, do tipo de vegetação que compõe esses ecossistemas, e também conhecer algumas realidades ligadas ao desmatamento, à devastação também desse grupo de vegetação, tá? Então, basicamente, o nosso material de hoje é sobre esses pontos específicos. É importante destacar, como a gente sempre destaca, galera, que aqui no canto tem o QR Code dessa imagem, desse material que a gente está trabalhando. Então, se você não quiser esse fundo, né, esse layout que eu utilizo para o canal, você pode, pelo QR Code, baixar apenas essa imagem do conteúdo. Então fiquem à vontade, tá aí o QR Code que vai dar essa possibilidade para vocês. Outro ponto é não deixar de colocar a frequência nos comentários, galera. Já expliquei para vocês a importância disso, então não esquece, deixa lá nos comentários a frequência de vocês, por favor. E o outro ponto é, se tiverem alguma dúvida, manda para mim aqui no WhatsApp que eu vou estar à disposição em atendê-los, tá? Então não se acanhe, não fique tímido. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida para fazer, manda para cá que a gente vai estar à disposição em atendê-los, tá bom? Beleza? Então, sem mais conversa, para o nosso vídeo não ficar muito longo, o nosso conteúdo hoje, como eu já havia destacado anteriormente, é uma fala sobre o ecossistema brasileiro. Na verdade, uma fala sobre os principais ecossistemas que compõem o território brasileiro. E aí a gente vai perceber a biodiversidade, a riqueza, né, tanto de fauna como de flora que é encontrado no nosso território, e também falar, infelizmente, sobre o desmatamento, né, sobre a devastação que essas espécies elas sofrem no nosso território desde quando ele é território, tá bom? Então nós vamos começar aqui falando sobre as estratificações arbóreas. Alex, como assim? Não sei se os senhores lembram, mas em uma das falas sobre classificação da vegetação, a gente destacou as estratificações. O que seria a estratificação? O porte dessas árvores. Se elas são de tamanho maiores, medianos ou pequenos, né? Ou em outras palavras, de grande, de médio ou de pequeno porte. Então, para ficar fácil de perceber, a gente vai organizar essas vegetações, esses ecossistemas, pelo porte. E hoje a gente vai conhecer 3 ecossistemas que se classificam com a predominância de espécies de grande porte, né, de espécies arbóreas, tá bom? Então vamos começar, claro, sem a menor sombra de dúvida, falando sobre a floresta equatorial, também conhecida como a ilhéia amazônica, tá? O que é que nós temos que entender aqui, para começo de história? A floresta amazônica, no caso específico do Brasil, né, ou a floresta equatorial, ela é uma área muito comum das regiões, né, próxima à linha do Equador, como a gente já conversou anteriormente, tá bom? Basicamente, a floresta amazônica ou a floresta equatorial amazônica, ela corresponde a cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então é muita coisa. Não é à toa que possui o título de maior floresta equatorial do planeta. E além do Brasil, ela está presente em mais 8 países. Que eu não vou destacar aqui quais são nossos vizinhos ali, mas facilmente você encontra, inclusive, no material que vocês têm. É importante destacar que a parte que corresponde ao Brasil é conhecida como Amazônia Legal, tá? Então, quando você ouvir
o termo Amazônia Legal, ela está se referindo exatamente à parte da floresta, que é algo em torno de 60% da floresta amazônica, que é encontrado única e exclusivamente no território brasileiro. Beleza? O clima predominante é o clima equatorial úmido, que é aquele clima que tem temperaturas elevadas e um alto índice de chuva ao longo de todo o ano, tá? É importante destacar que esse clima equatorial, ele é de suma importância para a influência da vegetação, ou seja, para o desenvolvimento das espécies nessa área, mas, consequentemente, a floresta também é muito importante para esse grupo climático, levando em consideração que as espécies aqui encontradas, elas produzem uma grande quantidade de umidade ao longo do dia, que é inclusive conhecido como o fenômeno dos rios voadores, tá? Então, a quantidade de umidade jogada pela floresta na atmosfera, ela é algo assim absurdo, tá? Então é muito importante destacar que ao mesmo tempo que o clima, ele interfere no tipo da vegetação encontrada na região, a vegetação também interfere no índice de chuva desse grupo climático. No geral, a floresta amazônica ela é composta por espécies latifoliadas, de folhas largas, bastante heterogênea, ou seja, de espécies bastante variadas, hidrófilas e higrófilas, que são aquelas adaptadas a ambientes aquáticos, perene, que tem folhas verdes que trocam suas folhas ao longo de todo o ano, densa, por ser uma mata muito fechada, com grande quantidade de galhos e de folhas, com raízes tabulares, para quem não lembra é aquela raiz que chega até a superfície, então você consegue ver a raiz da planta, né, sob a superfície, cipós e lianas. Alex, o que seriam as lianas? Lianas, galera, é uma espécie, ela é do mesmo grupo dos cipós, né? Ela é uma vegetação fina, é uma vegetação que sai da superfície e ela sempre procura locais ensolarados, então ela tende a procurar local onde há incidência de raios solares, mas ela precisa de outra planta para se sustentar, entende? Ela é uma planta que sobe sobre outra planta, então a posição dela ereta depende das vizinhas. Se não tiver vegetação próxima, ela fica rasteira como se fosse uma raiz, tá bom? Seriam as lianas, em grosso modo aqui falando sobre elas. E a vegetação, digamos a área, né, da floresta equatorial, ela é tão diversificada que, para melhor entender, a gente divide ela por áreas, por partes, tá? Essa divisão ela leva em consideração 3 critérios, que é o relevo, o tipo de solo e a proximidade que essa área tem em relação aos rios que cortam a floresta. Então, quais seriam essas 3 partes? O que nós chamamos de mata de igapó, mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó ela é composta por espécies de pequeno porte. É uma área que está sempre alagada, independente do período do ano, tá? É uma área de difícil acesso, então não é uma área acessível para as atividades humanas, o que inclusive reduz o nível de desmatamento nessa área. É a parte da floresta que tem um relevo mais baixo em relação à altitude e é a parte que fica bem próxima dos rios que cortam a floresta. Ela é composta principalmente por espécies de cipó, epífitas e hidrófilas, tá? Essas epífitas são aquelas vegetações, vamos aqui também explicar de uma forma que eu acho que vocês entendem, que ela se desenvolve sobre outra planta, né? Até a gente chama às vezes de parasita, tá? Então ela é como se fosse uma vegetação com muitas folhas, né? Que se desenvolve, que depende de outra planta. A gente chama de epífitas, tá? Essa seria a mata de igapó, parte mais baixa, bem próxima do rio e consequentemente por isso está alagada o ano todo.
A mata de várzea é aquela que fica em um relevo de altitude mediana. Basicamente, ao longo do ano, ela sofre com algumas enchentes, mas ela não é alagada o ano todo, só por período, principalmente no período mais chuvoso. E ela é composta principalmente por vegetação arbórea, e é exatamente nessa parte mediana da floresta onde se encontra a maior concentração de seringueiras, né? Que é uma planta típica, bastante importante para a economia da região e do nosso país. E nós temos a mata de terra firme. Só lembrando que a mata de várzea é a área mais desmatada da floresta, tá? Porque ela já tem uma acessibilidade maior, então muitas das atividades humanas realizadas na floresta acontecem nessa mata de várzea. E nós temos a mata de terra firme, que independente do período, pode ser de chuva ou de pouca chuva, ela nunca será alcançada pelas águas do rio, né? Ou das enchentes, então ela nunca está inundada. Fica na parte mais alta da floresta, tá? É onde a gente encontra as maiores espécies vegetais, as maiores árvores, e é uma região onde o solo é pouco iluminado, o que inclusive dificulta o desenvolvimento de vegetação rasteira. E é também uma área bastante desmatada, tá? Então, tanto a mata de várzea como a mata de terra firme, basicamente sofrem muito com os problemas de desmatamento devido à sua acessibilidade. Só um outro ponto também que eu deveria ter colocado é que na mata de terra firme, ela fica bem distante dos rios, tá? Ela fica na parte mais alta e também distante dos rios, o que vai, de certa forma, favorecer esse não alagamento da região. Aqui eu coloquei uma imagem, depois vocês confiram, né? Que mostra exatamente essa divisão. Ó. Então, você percebe que é um relevo acidentado, tá? E que tem áreas mais próximas e mais distantes dos rios, o que vai fazer com que a gente tenha uma diferenciação de espécies e, consequentemente, também essa influência de áreas alagadas ou não, tá? E aqui é óbvio, só destacando onde que a gente tem essa maior concentração de floresta amazônica dentro do nosso território, que seria a nossa região norte, tá? Em relação à hidrografia, esse ecossistema ele é bastante rico. Há uma predominância de rios com grande volume de água e também perenes, né? Ou seja, rios que possuem água ao longo de todo o ano. Isso é muito importante. Mas um destaque legal que a gente precisa dar aqui é a presença de igarapés. Alex, o que são os igarapés? Os igarapés eles são como uma espécie de afluentes, né? Eles são pequenos rios que se formam dentro da floresta e que basicamente cortam ali a vegetação, mas que apresentam uma baixa profundidade. Ou seja, é como se fosse um córrego, né? Um rego. Então formam-se esses rios pequenos que cortam praticamente toda a extensão da floresta. A gente chama ele de igarapés. Alguns desses igarapés eles secam no período onde o volume de chuva é menor e formam imensos bancos de areia, como a gente vai ver aqui na imagem, tá? Mas também tem a presença de furos. Os furos, do ponto de vista hidrográfico, é a ligação de um rio com um lago. A gente chama isso de furo. E também a presença de paranamirins, né, que são braços de rios que acabam formando ilhas fluviais. Tentei trazer isso nas duas imagens aqui embaixo. Ó. Então isso aqui basicamente são igarapés, ó, essa parte aqui. Mas existem outros também com extensões menores, ó, essa parte aqui. Mas aqui ao fundo dessa imagem a gente tem lá uma ilha fluvial, né, que é o que a gente chama de Paranamirins, tá? E aqui a formação dos bancos de areia, mas que nesse caso aqui eles surgiram por conta da baixa do volume do rio, mas em alguns pontos dentro da floresta ele chega a secar por total e fica a presença desses bancos de areias aqui. Então esse é um quadro aí bem simples, né, bem superficial de como que se destaca a hidrografia dentro da floresta equatorial.
Em relação ao solo, é um solo bem pobre, tá, galera? Ele tem aí uma fina camada de nutrientes que fica na parte mais superficial. Mas mesmo com esse solo pobre, a floresta ela conta com uma rica flora, e essa flora ela se aproveita principalmente da decomposição de folhas, de animais e de galhos que basicamente estão em decomposição, né? Então, ao entrar em decomposição, eles vão formar nutrientes e aí essa flora ela se abastece principalmente desses nutrientes, né? Resultado da decomposição, que em termos técnicos nós conhecemos como o serapilheira, tá bom? Seria basicamente essa camada de folhagem, de animais mortos e galhos que caem das próprias árvores, que ao se decomporem formam nutrientes que é consumido pela própria planta, pela própria vegetação. Então, abaixo do solo, né, ele tem uma grande presença, desculpa, tá, galera, de areia, tá? E basicamente a fertilidade dele é bem pequena comparado com outros tipos de solo. Existe também uma limitação de água nesse solo por conta da presença da areia. Então a água ela é mais consumida, digamos, pela própria planta do que ela vai se infiltrar, tá? O que ocasiona, né, o aparecimento das raízes superficiais, que a gente já falou, são as raízes tabulares, tá? E o sustento das plantas, algo interessante, ela se dá principalmente pelo escoramento, né? Como são muitas espécies umas próximas das outras, elas mais que se escoram umas nas outras do que são sustentadas pelas suas próprias raízes. É claro que aqui, galera, não é um generalizar toda essa floresta equatorial, mas é o que predomina nela, tá? Aí aqui eu tentei pegar duas imagens que vocês percebem aqui, por exemplo, ó, essa camada de solo escuro, vou tirar aqui, ó, que é bem típica por conta da folhagem que cai, mas abaixo dela você consegue perceber essa presença de areia, tá? Essa outra imagem aqui também ela mostra essas raízes mais superficiais e abaixo a presença de uma grande quantidade de areia. E aí vem os problemas ambientais, né, que são comuns na floresta. A gente vai destacar principalmente 4 desses problemas: o desmatamento, a biopirataria, o garimpo e a exploração mineral, tá? Então, assim, do ponto de vista de desmatamento, ele é ocasionado principalmente pelo avanço das fronteiras agrícolas, em especial o cultivo da soja, que historicamente sai lá da região sul, destrói praticamente o centro-oeste e agora já interfere diretamente na vegetação do norte, tá? Ela também está relacionada às queimadas, que é uma prática, uma modalidade muito comum no manuseio de algumas culturas dentro da floresta. Então a galera, para ganhar tempo, eles acabam queimando essa vegetação antiga para realizar um novo plantio. E muitas vezes essas queimadas elas fogem de controle, né? Às vezes elas são estratégicas, tá, galera? É importante destacar isso. Que como é proibido desmatamento, o cara queima. Ninguém sabe, né? O cara queima, soa estranho, né? Mas no caso ele vai lá, queima uma área. Ninguém sabe quem foi. E aí depois, como já está mesmo desmatado, ele vai lá e produz. Aí chega a falar, não, você viu isso aqui, já estava queimado, eu só aproveitei e vou tentar aqui aproveitar a área, né? A criação de gado também está relacionada, né, diretamente ao cultivo da soja. Isso aqui é um ponto interessante, viu, galera? A criação de gado também é muito responsável pelo desmatamento na floresta, e aí você vai ver como o brasileiro é um bicho sabido, né, como diz aqui. Cara, é proibido pela legislação o corte de árvore, né, o desmatamento. Mas não é proibido o da criação de animais. Então o que acontece? O cara vai lá, coloca o animal para comer a vegetação, e aí depois que o animal come, ele bota o animal em outra área que ainda tem presença de vegetação, e a parte que o animal comeu ele vai e planta soja. Acredita? É assim que funciona a estratégia dos caras para poder desmatar as áreas de floresta.
Sem falar que muitas dessas espécies são mortas pelo pisoteio do gado, né? Por onde eles passam. Então, assim, a galera dá um jeito para tudo, velho. E aí vai se virando, vai dando certo, infelizmente. Dando certo para os latifundiários, né? Para os grandes agropecuaristas. Ave Maria, quase não sai. Mas para a floresta só dá ruim, né? Em relação à biopirataria, ela ocorre quando há uma apropriação de recursos biológicos, tanto de fauna como de flora, e também de alguns conhecimentos indígenas, tá? E aí muitas empresas multinacionais estrangeiras, assim também como centros de pesquisas, eles se apropriam de algumas dessas espécies e também do conhecimento indígena para poder faturar em cima disso, desenvolver medicamentos, desenvolver métodos de pesquisa, de vacina, né? Muito nessa lógica. E basicamente essas empresas elas fazem o patenteamento dessas técnicas, que não eram delas, elas se apropriaram lá da região, e para piorar as coisas, a região e nem os indígenas têm nenhum tipo de participação nos lucros. Então há uma apropriação indevida, né? E aí é exatamente essa prática que a gente relaciona a essa biopirataria. A outra é o garimpo, né? O garimpo principalmente de minérios, né? Como ouro, que é muito extraído lá da região amazônica, e também a exploração mineral, tá? Então, além da agropecuária, da atuação de madeireiras ilegais, também é uma atividade que favorece muito o desmatamento na região. A extração de minérios também representa uma grave ameaça à floresta. Tá? Muitas dessas regiões de extração de ouro estão concentradas na floresta, principalmente essa extração fluvial. E essas regiões elas geram uma série de problemas sociais e também econômicos para a galera que vive nessas áreas, porque eles utilizam, né, o uso do mercúrio. Não sei se eu coloquei, tá aqui, ó. Eles utilizam o uso do mercúrio para poder extrair esses minerais, especialmente o ouro. E o uso excessivo do mercúrio, ele acaba poluindo não só o ar, mas também o solo e os rios dessas regiões. Então essa extração, né, esse garimpo, ele gera uma série de problemas, não só econômicos, mas também físicos para a região. Que eu coloquei algumas imagens que se referem, ó, da biopirataria, que são uns lourinhos aí presos na gaiola, né? As queimadas, as madeireiras, a criação de gado. São alguns dos problemas comuns que nós encontramos nessa área da floresta equatorial, tá bom? Então esse foi o primeiro grupo de estratificação arbórea que a gente está analisando, a floresta equatorial. Um outro grupo que fica mais aqui na região sul e que tem essa característica aqui, de espécies aciculifoliadas, é o que nós chamamos de mata das araucárias. Ela é uma vegetação que vai principalmente do sul do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul. É uma vegetação onde predomina as espécies aciculifoliadas, que são aquelas que têm a folha no formato de agulha, e também umbrófilas, que são aquelas que se desenvolvem, digamos, com mais facilidade em ambientes de sombra, né, de baixa luminosidade. Ela também é conhecida como mata dos pinhais, e alguns pesquisadores chamam ela de vegetação fóssil, porque a presença dela aqui no nosso território remota a eras geológicas bem antigas. O solo é bem fértil, ela é composta principalmente pelos latossolos e o solo de terra roxa, que são solos propícios, né, ao cultivo. O latossolos até bem menos, mas também propício ao cultivo. Mas é um ecossistema que sofre também bastante com o desmatamento. Esse desmatamento ele está relacionado principalmente à exploração de madeira, que é utilizada tanto para a produção de móveis e também para a indústria de celulose, a agricultura,
principalmente para o cultivo de soja e trigo e também para a criação de animais, tá? Essas seriam as principais características relacionadas à mata das araucárias. E por último, para a gente fechar, trazendo mais aqui para a nossa regiãozinha, né, que é o nosso querido Nordeste, nós temos o ecossistema conhecido como Mata dos Cocais. Ela basicamente é uma área de transição, tá, galera? Ela é basicamente, digamos, uma estreita faixa de ecossistema que fica dividido entre 3 grandes grupos de vegetação: o da Amazônia, o da Caatinga e o do Cerrado, tá? Essa Mata dos Cocais ela é bem comum nos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Tocantins, que é exatamente essa parte aqui mais de cima, ó. Tô tentando pintar, mas de amarelo vai dar ruim, né, gordinho? Nessa parte aqui mais de cima, tá? É onde basicamente nós vamos encontrar. Há um domínio do clima tropical subúmido, então é aquele tropical que não é muito seco, mas também não é o mais chuvoso, tá? E as espécies encontradas nessa Mata dos Cocais é principalmente o babaçu e a carnaúba, que são definidas como mata ciliar, como vocês observam nessa imagem, ó. Ela é encontrada principalmente à margens de rios, né? E o buriti, que é uma outra espécie também encontrada e que forma essa Mata dos Cocais. O destaque é que essas 3 espécies elas são bastante importantes para a economia local desses estados onde elas estão presentes, levando em consideração que essas espécies elas favorecem principalmente o desenvolvimento de produtos do setor de cosméticos, tá bom? Então essa seria, na verdade essa seria não, essas são os principais ecossistemas do tipo arbóreos encontrados no nosso país: Floresta Equatorial, a Mata das Araucárias e a Mata dos Cocais, tá bom? Os principais grupos de ecossistema dentro da estratificação arbustiva, que são aquelas plantas de médio porte, e também das herbáceas, que são aquelas espécies de pequeno porte, como a gente já conversou em aulas anteriores, né? Nós temos materiais anteriores que falam exatamente sobre essas classificações da vegetação, beleza? Então vamos nós aqui, eu vou dar só um zoom para a gente poder observar melhor aqui o material por cada tipo de ecossistema. E o primeiro que nós iremos falar é sobre o cerrado. Lembrando que basicamente esses 2 aqui de cima, o cerrado e a caatinga, são espécies do tipo arbustiva, né, na sua predominância. É importante também sempre destacar, galera, que aqui quando a gente fala de espécies arbustivas, não significa dizer que a gente só encontra espécies arbustivas nessas áreas. Não, nós estamos falando de predominância. É claro que nós vamos encontrar algumas espécies do tipo arbóreas, nós vamos encontrar algumas espécies herbáceas, mas o que predomina são as espécies arbustivas, tá? Então, começando aqui pelo cerrado, vou deixar aqui a imagem para a gente ir acompanhando. De certa forma, né, podemos dizer assim, ele é o segundo bioma mais extenso encontrado dentro do nosso território, tá? Na verdade, o segundo ecossistema mais extenso encontrado no nosso território. Ele só perde exatamente para o ecossistema da Amazônia, né? Eu já havia falado em materiais anteriores sobre o tipo climático no Brasil. E o grupo climático que predomina no Brasil é exatamente o tropical. E esse tipo de ecossistema ele se desenvolve dentro desse grupo climático, né? Que é o maior grupo climático brasileiro. Então ele se encontra principalmente na parte central. Eu coloquei aqui no mapa mais embaixo para vocês verem exatamente a área onde nós encontramos esse cerrado. E como eu ia dizendo, ele é o segundo grupo mais extenso dentro do território brasileiro. Em linhas gerais, e a gente já até conversou sobre isso em materiais anteriores, ele é conhecido como savana, né? Ou seja, esse ecossistema, mundialmente falando, ele é conhecido como savana. Aqui no Brasil, ele recebe essa denominação de cerrado,
ele é um tipo de ecossistema típico de regiões onde nós temos dois tipos, digamos assim, duas estações bem definidas, né? Que é exatamente esse clima tropical que eu falava para vocês, onde nós temos assim bem destacado, em especial o verão e o inverno. O verão, que é conhecido dentro dessa área como um período com maior volume de chuva, e o inverno como um período mais seco, tá? Então esse grupo climático ele é típico dessas regiões, ok? Ele é composto por espécies que possuem troncos e galhos retorcidos, como vocês podem observar aqui na imagem. Se não conseguir observar, basta você lembrar, por exemplo, do cajueiro, que é uma planta típica desse cerrado. Aí você observa os moldes, né, as características que essa espécie apresenta, e são vegetações adaptadas a longos períodos sem chuva, né? A um longo período de seca, de estiagem, que é basicamente esses 6, 7 até 8 meses, dependendo da região e da área que a gente estiver considerando, tá? Mas ele é composto também por algumas classificações diferenciadas, que é o que nós chamamos de formações, né? Então, dentro do cerrado você encontra algumas, digamos, subdivisões, né, dessa área, desse ecossistema. Um deles são os campos limpos, que são compostos principalmente por vegetação herbácea. Então, limpo é porque a gente está se referindo a uma área onde visualmente a paisagem ela não sofre, digamos assim, uma alteração por conta da presença de vegetação. Então, ao olhar ao horizonte, né, você consegue ver toda a paisagem em volta sem nenhum tipo de alteração por conta da presença dessa vegetação, tá? Seria o que eles chamam, o que na verdade que nós definimos como campos limpos, tá? É onde há a presença e a predominância de vegetação herbácea. Os campos sujos são exatamente aqueles onde ficam algumas herbáceas, mas já há uma predominância de arbustivas. Então você já vai ter uma certa, digamos assim, interferência da paisagem, da vegetação na paisagem, tá? Nós temos o campo cerrado, que é composto pelas espécies maiores, algumas arbustivas e outras herbáceas, né? Você já tem uma predominância de arbustos bem maior do que no anterior, que nós chamamos de campos sujos, tá bom? Nos campos sujos há uma predominância um pouco maior das herbáceas. Já no campo cerrado você já tem uma predominância maior dos arbustos. Aí tem o cerrado típico, que é composto por arbustos e árvores, e o cerradão, tá? Que é composto em especial por vegetação arbórea. É só você seguir essa sequência aqui, galera, ó, tá? Da sua direita, desse ponto, para a sua esquerda, que é onde nós vamos basicamente tendo essas classificações, essas formações. Saindo daqui os campos limpos, até você chegar no cerradão, que é onde ficam essas espécies maiores, né? De um porte maior. O solo do cerrado é bem conhecido pela sua acidez e é um solo bastante pobre na presença de minerais, tá? Inclusive esse tipo de solo ácido é responsável pela característica das vegetações que compõem essa área, tá? Mas mesmo sendo um solo ácido, ele é um solo que pode ser corrigido, né? Ou seja, ele, para ser utilizado na agricultura, ou seja, para o desenvolvimento da agricultura nessas áreas, é necessário que haja uma correção do solo, e o tipo de correção mais conhecido para esse tipo de solo do cerrado é exatamente o de calagem, que é a utilização de cal, né? Da cal no solo, joga a cal no solo para que ele possa reduzir a acidez, equilibrar a acidez, ou também a utilização de adubo, né? Já existe um tipo de adubo que é
especificamente voltado para solos ácidos, tá bom? E é uma vegetação bastante desmatada. É desmatada principalmente pela criação de gado e também pelo cultivo da soja. E assim, galera, esse tipo de vegetação, esse tipo de ecossistema, ele sofre dos mesmos problemas que outros sistemas brasileiros sofrem, né? Outros ecossistemas sofrem. O engraçado da legislação brasileira, já até falei isso anteriormente, é que você tem digamos assim, uma legislação que proíbe o desmatamento para o plantio, mas não proíbe para a criação de animais. E o que a gente sempre encontra, né, são o uso de queimadas. Então a galera vai lá, ela queima uma determinada área, mas ela tem ciência que essa queimada ela vai tomar proporções bem maiores. Então depois de queimado, aí pronto, não tem mais o que fazer. A galera vai lá, joga o gado ou então utiliza para o cultivo de alimentos como por exemplo a soja. Então tem toda essa logística aí que infelizmente é utilizada. Eu até coloquei aqui uma imagem de uma área de cerrado sofrendo, né, com essas queimadas. Então isso é muito comum no Brasil. Como a gente faz vista grossa, né, para alguns tipos de atitudes, até porque essas atitudes são tomadas por gente rica, né, de poder, então a galera vai lá, queima e depois, como já está queimado mesmo, cultiva, cria animais e fica por isso mesmo, como historicamente sempre foi no nosso país. Então essa é uma realidade encontrada nesse tipo de ecossistema que nós definimos como cerrado, tá? Aqui do lado, o outro grupo de vegetação arbustiva, nós temos a caatinga, né? A caatinga, como vocês podem observar aqui no mapa, ela é típica da nossa região, né? Da região Nordeste, e ela se desenvolve em especial em um grupo climático conhecido como semiárido. Tá? É uma vegetação formada por espécies caducifoliadas, né? Ou caducifólias, que são aquelas espécies que perdem as folhas, xerófilas, que são aquelas adaptadas, né, ao baixo volume de água, a solo seco, pobre, pedregoso, folhas atrofiadas, que são aquelas folhas menores, tá? O caule grudo. Esse caule grudo, galera, ele é aquele caule que a gente observa nos mandacarus, tá? Nos cactos, tá? E raízes mais profundas. Essa raiz profunda geralmente ela existe para que a planta ela possa ter a capacidade de buscar água em lençóis freáticos, tá bom? No período chuvoso surgem algumas espécies arbóreas, como vocês podem ver aqui no canto, né? Especialmente onde há um volume de chuva maior, e ela é composta por uma vegetação bem endêmica, né? O que seria essa vegetação endêmica? Que as espécies que se desenvolvem no cerrado, ou no cerrado não, perdão, na caatinga, elas só são encontradas na caatinga. Então você não consegue ver ela em outras regiões, tá? O solo é raso, é um solo, como eu disse, pobre em nutrientes. Então é um solo que ainda está em formação, como nós dizemos, e com a presença de muitas pedras, tá? O pedregoso. É um solo pobre, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Ele é também bastante branco, né? Que é o que inclusive dá o nome a essa caatinga, que na linguagem indígena seria uma vegetação sem cor, tá? Uma vegetação pálida, tá bom? Ele sofre com alguns problemas de desertificação, que é consequência principalmente, né, do crescimento urbano nessa área. A desertificação ela acontece quando o solo ele não tem capacidade de se recompor, né, de se recuperar. Então você vai retirando a vegetação e essa vegetação ela não desenvolve mais, então isso vai gerando algumas áreas que nós definimos como desertificação.
e também sofre bastante com desmatamento, que é causado principalmente pela indústria de produção de carvão, muito comum em algumas regiões do Nordeste, tá? Em algumas áreas da região Nordeste. O que eu queria chamar a atenção nessa imagem, galera, é que vocês conseguem perceber que a vegetação da caatinga ela é bastante diversificada, principalmente no período de chuva, né? Então essa imagem aqui acima que eu acabei de circular, ela é uma imagem da caatinga. Você pode perceber de vegetação bem verde, bem exuberante. Já na parte de baixo, onde o volume de chuva é menor, ele já dá esse aspecto de seco, né? Esse aspecto que geralmente o pessoal liga mais à questão da caatinga. E também tem esse outro grupo de vegetação aqui, ó, que é uma vegetação, você percebe que o tronco dela é bem largo, e aqui é basicamente onde elas depositam água para que a planta possa ir utilizando no período de estiagem, né, no período seco, tá? Então esses dois grupos, o cerrado e a caatinga, são grupos onde há uma predominância de espécies arbustivas, tá? Como eu falei no início, não só arbustivas. Há uma presença de outras, mas a predominância são de espécies arbustivas. E aqui nós vamos analisar as vegetações onde a predominância são espécies herbáceas. Então nós temos as formações campestres, tá? Que é composta, como o próprio nome diz, principalmente por campos. E essa vegetação ela está presente em praticamente todo o território brasileiro, porém a sua predominância, né, ela acontece em especial na região sul do país. Então você lembra que todos os ecossistemas que nós falamos, há uma presença de vegetação herbácea, rasteira. Porém, elas predominam especialmente na região sul do país. Ela também é conhecida por pampa. Vocês devem encontrar sempre aí alguma expressão falando sobre o pampa gaúcho, que inclusive foi uma vegetação muito utilizada e ainda é muito utilizada para a criação de animais. A gente também já fala sobre esse grupo de vegetação. Ela é uma vegetação rasteira, onde se destacam principalmente as gramíneas, né? Que é basicamente aquela grama, né, que a gente sempre fala também quando está falando sobre esse assunto. Eles também são encontrados em áreas de relevo mais alto. É uma vegetação muito comum também na altitude. Na região norte se encontram esses campos principalmente nas áreas de clima equatorial, que é um clima quente e úmido, também nós já falamos. E os solos eles são alagados, o que favorece principalmente a agricultura, né? O plantio de alguns tipos de culturas. Tá? Elas acontecem principalmente nas áreas de várzeas. Essas áreas de várzeas que são aquelas que são inundadas exatamente no período mais chuvoso. Há também a criação de gado, que infelizmente é um dos problemas ambientais encontrados nesse tipo de ecossistema, principalmente por conta do pisoteio dessa vegetação, já que ela é de pequeno porte, já que ela é rasteira, e também pelas queimadas, que são os principais responsáveis pelos impactos ambientais nessas áreas. Essas áreas aqui, galera, são aquelas onde o fogo ele consegue se alastrar mais rapidamente, porque ela é uma vegetação composta principalmente por folhas, e no período em que ela está seca, e o ar também está seco, o fogo ele consegue ganhar uma velocidade e uma proporção bem maior nessas áreas, tá bom? Uma outra formação que ele chama aqui de complexas, né? Seria o Pantanal. A gente está vendo aí toda a situação, né? Em que o Pantanal brasileiro tem sofrido, tem passado nesses últimos dias. Ele ocupa uma das maiores planícies inundadas do planeta, lá na região centro-oeste, e se estende também pelo Paraguai e pela Bolívia. Então, as características do Pantanal, que fica exatamente nessa área aqui, onde eu coloquei o mapa, ele se destaca principalmente por ser uma planície
E essas planícies, no período de cheia, elas ficam inundadas e formam esses lagos artificiais aqui, praticamente em 6, 7 meses do ano. Ele tem uma grande diversidade de ecossistemas e se subdivide em 3 grupos. As gramíneas, que são aquelas que se desenvolvem no relevo mais baixo, na parte mais baixa do Pantanal, e uma área que fica constantemente alagada. As arbustivas e arbóreas, que ficam nas áreas de várzea, que são aquelas que ficam alagadas só em um determinado período do ano. E as arbóreas e palmáceas, que são aquelas que ficam na parte mais alta e que nunca está inundada. Tem até aqui um detalhe interessante que seria importante de observar, relacionado a essa criação de gado, né? Então, os grandes pastos de criação, no período de chuva, eles costumam levar esse gado para as áreas mais altas, exatamente para evitar, né, esse alagamento, já que é uma área que não sofre com essa situação. Ela possui uma das maiores biodiversidades do país e existem alguns problemas ambientais que está ligado principalmente ao garimpo, né, a extração ilegal de minérios dentro do Pantanal. A agropecuária, que é um problema do território brasileiro. Então, quando você tem um dos maiores produtores de gado, da carne de gado no planeta, que é o nosso país, você infelizmente tem que criar esse gado em algum lugar, e esse algum lugar geralmente são esses ecossistemas que a galera não está nem aí para o desmatamento. E também as hidrovias, né? Você acaba tendo, digamos assim, uma circulação que acaba prejudicando também a vegetação, tá certo? E por último aqui nós temos os ecossistemas litorâneos, aí vai se destacar principalmente os manguezais, né? Aqui está o mapa que mostra exatamente onde fica localizado esse tipo de vegetação. Os mangues, eles são típicos do clima tropical e também clima subtropical. E ele basicamente é uma transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. É claro, né? Geralmente ele fica nessas bordas, onde vai finalizando o continente e a gente vai chegar no litoral. Ele está muito presente na foz dos rios, muito comum você encontrar, né? Um local onde há um contato do rio com o oceano. É uma vegetação que possui raízes, né? Que de certa forma facilita a absorção, quase não sai, do oxigênio. Tá? É o que nós chamamos de raízes aéreas, a gente já até falou sobre isso. Boa parte da raiz da planta, se você puder observar nessa imagem, é porque fica um pouco distorcida, mas ela fica fora, né? Ela é externa, porque o solo ele é bastante ruim para a oxigenação da planta, então a raiz fora ela facilita essa oxigenação. Eles são conhecidos como um ecossistema importante para a reprodução das espécies, né? E também a alimentação dessa fauna marinha. Além de se destacar também aqui que ele é um refúgio para as espécies nas fases adultas e nas áreas de calmaria e rica em alimentos. Então, na verdade, galera, se a gente for resumir isso aqui, os biomas ele é um local onde as espécies, muitas espécies, né, aquáticas, elas utilizam para o seu descanso, para a sua alimentação e para a sua reprodução. Então, se não houver essa vegetação, vai quebrar esse ciclo, né? Então, muitas espécies não vão ter onde se alimentar, onde reproduzir, onde descansar. Então, os mangues, eles se configuram como um ecossistema bastante importante nessa linha de raciocínio. É claro, além de outros elementos que são comuns à presença de vegetação. Mas tem que ligar também a relação que ele tem diretamente com a fauna. Tá? Ele é composto por espécies arbustivas e também arbóreas.
sofre com o desmatamento, como já é comum em todos os que nós vimos. E esse desmatamento ele se está ligado, né, está relacionado principalmente ao extrativismo animal, a carcinicultura, que é essa criação de camarões, né, que são feitas exatamente nessas áreas de mangue, pela urbanização, a retirada da vegetação para a construção de hotéis, né, de pousadas, e também essa especulação imobiliária. Então é importante a gente destacar que os mangues, eles sofrem, assim como outros grupos de vegetação, com o desmatamento no Brasil, que é algo muito comum para essa realidade, né? Que a gente já vem conversando alguns materiais anteriores. Então, galera, esse era o material que a gente tinha que destacar aqui. Eu espero que vocês entendam, né? Mas se não entenderam, manda uma mensagem para mim, eu vou estar aqui no Zap, à inteira disposição em ajudá-los, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Valeu, qualquer coisa manda o Zap e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.